nós estamos falando da teologia de Mamon. Então, ela sempre teve estado estabelecida, mas nesses últimos tempos, que diz respeito à nossa contemporaneidade, ela tem se manifestado, ela se manifestou de duas formas, através de duas doutrinas básicas, que é a doutrina do prosperismo, da teologia da prosperidade, que bateu tão firme na igreja que, a partir de um tempo, dificilmente você conseguia ouvir um pastor pregando, um pregador pregando, sem falar uma frase que tivesse a ver com prosperismo. Qual a diferença do prosperismo e da prosperidade cristã? O prosperismo é quando a prosperidade financeira ela se torna o alvo principal de todas as atividades daquele ser humano. Então, mesmo as atividades tanto profissionais como atividades espirituais têm como objetivo alcançar bens financeiros. Ora, como nós somos descendentes de Adão e Eva, que decidiram viver em autonomia e procurar gerir as suas próprias vidas, o ser humano passou a ser um ser interessadíssimo, exclusivamente interessado em sobreviver. Mesmo os movimentos de busca de Deus e da espiritualidade sempre as pessoas buscam Deus para se livrar de problemas, passaram a buscar a Deus para poder se livrar da maldição que foi de terem se afastado de Deus, que era ter que brigar com os espinhos, com os abrolhos, com os animais, com as feras, com o sol, com as tempestades. Então, você tem uma ideia, a maioria dos povos transformaram esses fenômenos naturais, climáticos, em terremotos e vulcões e tal, em entidades como se fossem divindades. Então, o ser humano, mesmo quando busca Deus, ele tem uma tendência a buscar por interesse do aqui, do físico. E nosso Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele não fez o ser humano para poder... Ele não se relacionou com o ser humano para livrar o ser humano de nada. Ele se relacionou, Ele criou um ser que fosse feliz estando com Ele, e o adorando, e Ele cuidando desse ser. Mas como a gente se afastou de Deus, nós pervertemos a nossa noção de amizade com Deus. Então hoje, dificilmente, uma pregação que fala para você se aproximar de Deus por amor, porque Ele é bom, porque Ele é digno de ser adorado, dificilmente uma pregação dessa, ela atrai pessoas. As pessoas não se interessam. Quando alguém chega e começa a falar que você vai se dar bem, você vai ficar rico, você vai ficar saudável, você vai tirar o filho da droga, não estou dizendo que nada disso, estou dizendo que isso aqui é ruim, mas estou dizendo baseado no interesse do ser humano. O ser humano se interessa quando é por algum interesse físico, que não tem nada a ver com amor a Deus. Então, nós nos tornamos meramente como se fôssemos aproveitadores. E aí veio essa doutrina que foi abraçada com todos os braços, da prosperidade, que usa Deus como um trampolim para você alcançar coisas. Então, irmãos, isso aí é quase a totalidade das religiões, a totalidade daqueles que buscam Deus é para isso, é para conseguir alguma coisa, tal. Bom, e aí essa doutrina, a doutrina do prosperismo, a teologia do prosperismo, ela deu à luz a uma outra doutrina, que hoje está em voga, que é a doutrina do coaching, ou seja, pessoas que buscam agora treinadores particulares, ou de plateia, de púlpito, de plataformas, para conseguir as mesmas coisas, só que agora com um elemento a mais, com um elemento da emoção. Por quê? Porque eles descobriram que só ter coisas, só ter um carro bom, só ter uma casa boa, só ter isso e aquilo bom, não é suficiente para o ser humano. Então, qual era o caminho certo que eles tinham que tomar? Falei assim, não, já que as coisas não são suficientes, então nós nos completamos nos relacionando com Deus. Isso seria o coerente, isso seria o certo. Mas não. Eles falam assim, não é
as coisas, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é a conta bancária. Para eu me sentir realizado, então o importante agora é eu estar bem emocionalmente. Que também, irmãos, não é uma mentira. É bom a pessoa estar bem emocionalmente. Mas usaram também, da mesma forma, Deus para alcançar esse objetivo. E agora, com muito mais organização, agora com as ferramentas que a tecnologia hoje nos oferece, de transmissão e de disseminação em rede, através da internet, das redes, e isso gerou... e uma coisa, e eles descobriram que há também uma necessidade do ser humano por Deus. E aí, quando as pessoas vinham, conseguiam o carro, conseguiam a casa, conseguiam o dinheiro, e conseguiam resolver a questão do esposa, marido, filhos, continuavam vazios. Lógico que continuavam vazios, porque o ser humano foi criado para adorar a Deus, e ele não tem paz enquanto não adora a Deus. E aí eles falam assim, uau, então o lance é Deus? Qual era o certo? Fala assim, o lance é Deus, então vamos embora. Vamos agora abrir igrejas, vamos agora missões. Não, vamos continuar na mesma caminhada, agora colocar um elemento a mais, que é Deus. Que é Deus e aquilo que Ele representa nas suas manifestações com pessoas, como culto, como música, e aí passaram a fazer movimentos, passaram a fazer coisas que o cristianismo faz, como batizar, cantar, cultuar, mas juntamente com esse elemento de entusiasmo para conquistar coisas. Então hoje, uma igreja boa, uma igreja considerada boa hoje em dia, não é uma igreja que prega a Bíblia, que prega a renúncia, que prega a cruz, que prega aquilo que eu vou pregar hoje, mas uma igreja que prega que você vai ficar rico, você vai ficar bem, você vai ficar milionário. E aí você vai poder ajudar a Deus. E não foi nada disso que Deus... Fala para o teu irmão assim, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Fala para o teu assim, nosso Deus é autossuficiente. Você que precisa dele para adorar e cumprir teu propósito de adorador. É isso. Bom, irmãos, e hoje eu vou falar sobre a lógica do Evangelho. A verdadeira lógica do Evangelho. Que ela é totalmente invertida da lógica do mundo. Então, até aqui nós falamos dessas mentiras. Eu enumerei aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, lembrando, primeiro a teologia da prosperidade, depois veio a teologia do coaching, que está agora. E aí algumas coisas, por que esse pastor que vos fala resolveu passar 3 domingos falando sobre esse assunto? Porque eles se infiltraram na igreja, por conta de uma igreja já preparada, com interesses de coisas, e de bem-estar emocional, de bem-estar isso, bem-estar aquilo, financeiro. Então eles conseguiram se infiltrar com facilidade, e eles se infiltraram com mentiras, com coisas, com atividades, que eu vou enumerar aqui. Então, primeiro, misturando técnicas psicológicas de vendas, né? Tem culto que você vai que dá a impressão que você está numa reunião de vendedores. Irmão, deixa eu deixar bem claro, não sou contra coaching, não sou contra reuniões de vendedores. Se a tua empresa faz reunião de vendedor, bora animar para vender, para sair, né? Ótimo, sem problema. O problema é o seguinte, é quando você começa a misturar e falar que aquilo é culto, para aqueles que gostam de culto, se sentirem bem. E para aqueles que não gostam de culto, também não acharem que é uma coisa religiosa. Então, é uma coisa indefinida. Não é nem uma coisa nem outra, ou seja, não é nada. Então, você quer ser um coach, vai aí, ótimo. Estuda as técnicas de coaching, lógico que técnicas que não sejam de encantamento, de feitiçaria, porque muitos usam técnicas de feitiçaria, de declarar coisas, falar coisas para aquela macumba, né, pegar no que vai comprar. Não é nada disso. Mas tem técnicas boas de saber como falar, de estudar o cliente para você conseguir vender. Ótimo, não tem problema. O problema é quando você vem
e mistura, então uma das coisas é essa mistura, né? Outra coisa é o incentivo à avareza. Então, pessoas são movimentos, essa teologia do coaching e da prosperidade incentiva as pessoas a aumentarem já o interesse que já é natural do ser humano, por causa da queda, por causa do medo de passar fome, do medo de ficar doente, do medo da Covid, do medo de não sei o que lá, do medo, já se usam do medo, e aí eles recrudescem isso, aumentam, engrossam esse pensamento através de incentivo à avareza, né? Fazendo as pessoas dar uma importância, falando inclusive que Deus, Ele quer que você seja rico, se você estiver pobre você está em pecado, se você não estiver com muita grana você está zoado. Então, irmão, se esse é o critério, então todos os apóstolos, todos os discípulos, Jesus, o Filho do Homem, ele dizia, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então está fora Jesus, estão fora os discípulos, estão fora os profetas, estão fora todas as gerações que morreram ao fio da espada e passaram apuro. Então, isso não tem a ver com a Bíblia, isso é um pensamento filosófico dessas pessoas. Outras coisas, eles ensinam heresias, aí já é coisa que toca mesmo no profundo do esteio doutrinário da igreja cristã, da verdadeira igreja cristã. O que é uma heresia? Fala para o irmão assim, heresia são respostas erradas a perguntas. Então, por exemplo, o que esses camaradas respondem quando se fala de salvação, quando se fala de Deus? O que eles dizem? Então, eles trazem respostas erradas. E eu não vou falar de novo, porque eu já preguei. Por exemplo, universalismo. Eles acreditam que... Eles têm uma tendência ao universalismo. O que é universalismo? É crer que todo mundo está salvo. Todo mundo beleza, está tudo certo, está todo mundo salvo. Né? A gente sabe que quem é salvo é aquele que... Filho de Deus. Né? Quem crê e for batizado será? Então, é uma condição já nessa frase, e não só nessa, em muitas outras. Antropocentrismo. Coloca o ser humano como o centro de todas as coisas. Então, por exemplo, eu me baseei nessa palavra numa afirmação de um desses pregadores que diz assim, que nós somos o ponto fraco de Deus. Ora, se Deus tem um ponto fraco, o que ele quis dizer com nós somos o ponto fraco de Deus? Está dizendo dizer que nós somos o centro da existência de Deus. Deus gira em torno do ser humano para ter sentido. Então, ele fica o tempo todo... O que ocupa todo o pensamento de Deus ao ser humano. Isso é uma loucura, irmãos. Deus, Ele é infinitamente maior. Ele nos ama, Ele deu o seu Filho. Nós temos uma importância, mas Deus não depende de nada. Se o ser humano desaparecer do universo, Deus vai continuar feliz, tranquilo. Porque Deus, por causa dEle ser feliz, por causa dEle ser completo, que é bom para nós. Se ele fosse um Deus carente, seria mais um na fila, né? Mais um na fila do pão, né? Mais um que seria carente. Fala para o teu irmão assim, você é carente. Então, você não precisa de mim. Você precisa de Jesus. Aí depois eu vou explicar que esse negócio você não precisa de mim. Você precisa de mim, mas precisa de Jesus. Né? Você precisa de mim, né? Jesus, beleza. Um teísmo humanizado, estou falando aqui as heresias, um teísmo humanizado, ou seja, mostra Deus como um ser humano, cheio de mazelas humanas. Parece, esse Deus que eles acreditam não é o Deus da Bíblia, é um Deus que mais se parece com aqueles deuses mitológicos gregos, sabe, que ficam nervosinho, que outro que enche a cara, outro que pega ser humano, que pega uma mulher, e assim... os deuses que eles imaginam, é um Deus emotivo, um Deus carente, um Deus esquisito, um ser humano e um péssimo ser humano. Né? Se fosse pelo menos um ser humano legal, mas eles colocam Deus como um ser, dependendo da nossa decisão. Olha que doido, fala assim, Deus não depende de decisão de ninguém, para coisa nenhuma. Ele é soberano. Então, ele não fica decepcionado com ninguém. Nós nos decepcionamos. Então, olhar para Deus como alguém que se decepciona é ter uma visão antropológica de Deus. Deus não tem nada a ver com Deus. Ele é completo, irmãos. Ele é perfeito, Ele é feliz. Sabe que Deus é feliz?
Quem sabia que Deus é feliz aqui? Fala para o teu assim, Deus é feliz. Se você andar com Ele, completa a frase aí. Outra heresia, eles desautorizam a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles dizem, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia contém. Tem hora, se ela contém, então tem coisa lá que você não precisa acatar, que pode não ser verdade, se ela não é a palavra de Deus. Sério isso. Isso aqui, acho que essa aqui é uma das coisas mais perigosas que existe para alguém achar que tem coisa na Bíblia que dá para usar, tem coisa que não dá. Irmão, presta atenção, tem coisa que você tem que, logicamente, tem que entender de forma figurada, de forma alegórica. Para isso que existe o estudo, né, da hermenêutica bíblica. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo quando Satanás está falando, presta atenção, querido. Mesmo quando o capiroto está falando na Bíblia lá, e disse Satanás a Deus, vistes o teu servo Jó, tal. Quando Satanás está falando, na verdade que Deus está permitindo ele falar, aquilo faz parte do enredo para que a palavra dele seja estabelecida. Então tudo é ou diretamente ou permissão. Então ela não contém, ela é a palavra de Deus, é a resposta de Deus para todas as nossas dúvidas. Outra heresia é o incentivo ao abandono da comunidade cristã e as suas estruturas eclesiásticas. Então, eles têm uma tendência, irmãos, eu não estou dizendo que todos eles fazem isso, todos esses coaching que se dizem cristãos, mas eles têm uma tendência a incentivar que as pessoas não fiquem presas a um ministério, a uma comunidade cristã. E isso é abominável, isso é anti-apostólico. O apóstolo Paulo diz assim, não deixe de congregar como é costume de alguns. E quando o apóstolo fala congregar, não está dizendo congregar em rede social, não. Ele está dizendo congregar mesmo. Isso é que vocês estão fazendo, um do lado do outro, ser obrigado sentado, um camarada que gosta de abraçar demais, né? Que tem gente que não gosta de abraço, né? Ih, meu Deus, não vou mais lá porque os caras ficam abraçando, que homens abraçando. Aqui, né? Então, assim, é o lugar onde nós somos testados, o lugar onde nós somos provados. A gente tem que lidar com as mazelas dos nossos irmãos. Nós aprendemos a amar dessa forma. Nós aprendemos, nós somos como pedrinhas no rio que vão rolando, batendo uma na outra, quebrando as pontinhas para ficarmos redondinhos. Satanás tem feito de tudo para nós não nos reunirmos. Tudo, de tudo. A última agora foi esse negócio de lockdown. O pessoal parou de vir na igreja. Tem igreja que fechou, um monte de igreja que fechou, porque acabou. Depois foi, quando permitiram voltar, as pessoas não queriam mais saber de nada, já estão desconectadas. Porque os pastores, eles não ouviram a orientação clara do apóstolo que disse, não deixe de congregar. Então aqui na CQL a gente fez de tudo, né, para ficar junto, de célula, aqui foi, acho que 1 mês e meio, acho que uns 40 dias que nós ficamos sem, até menos que isso, né? Sem fazer culto aqui. Vinha, gravava, depois a gente ficava em casa. Aí eu falava, você vai fazer em casa, mas você coloca uma roupa legal, toma um banho. Mas teve igreja que continuou 6 meses e tal. Eu conversei com membros dessas igrejas, alguns são amigos meus, falei assim, pastor, o pessoal não está mais nem indo mais, não está nem em casa mais. Começou assim, primeiro o pessoal tomava um banho, ia para a sala, ficava bonitinho. Depois começou já a não tomar nem banho nem nada de qualquer jeito. Depois começou a ir de bermuda, depois começou tachão de pipoca, comendo tal, e o culto rolando lá na TV, e depois nem isso. Hoje não, vou na casa de não sei quem, vou não sei na onde, e acabou. Né? Mandava lá um Pix, tranquilo, e tudo bem. E aí chegou uma hora que o pessoal desconectou. Então, assim, aí o que aconteceu? Abriu uma lacuna, e agora eles aproveitaram essa lacuna e foram com tudo. Em cima de um monte de crente que já estava injuriado com a igreja, alguns com razão, alguns por conta de líderes desonestos, imorais. Vamos aqui ser sinceros. Mas a obra de Deus, e Deus não tem culpa pelas mazelas, pelos erros de líder nenhum.
E aí eles se aproveitaram e falaram assim, porque tem muito líder que é picareta, então eles acabaram se aproveitando da fragilidade e da revolta de muitos desses cristãos, ou sei lá, se são cristãos, né? E entraram com essas heresias, e uma delas é essa, incentivar as pessoas a não se reunirem, e desobedecerem, ou não respeitarem os servos de Deus, as servas de Deus, que Deus tem levantado para nos auxiliar na nossa caminhada, nossa dura caminhada nesse planeta de guerra, que nós estamos aqui para brincadeira, a gente está aqui para um tempo curto, pequeno, mas que definirá a nossa eternidade. E outra heresia, a noção errada a respeito do que seja servir a Deus. Então, para algumas pessoas, servir a Deus, eles criaram várias formas do que é servir a Deus. E a Bíblia deixa bem claro, servir a Deus é adorar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, e servir aos irmãos. Amar a Deus, diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Isso é cristianismo, irmão. Isso é cristianismo. Então, esse sinal, né, que os cristãos antigos fazem, né, assim, isso daqui é a cruz, é o símbolo da obra que Jesus veio fazer. Jesus veio aqui para trazer o Espírito do Filho, para que nós fôssemos filhos e agíssemos como os filhos. Bom, então, nesse tempo, nesses 2 domingos, eu falei de coisas negativas, das coisas. Hoje eu vou mostrar o verdadeiro, né? Um pouco, lógico, do verdadeiro, a gente passa o tempo todo falando. Mas o que é o verdadeiro preço, o verdadeiro cristianismo? Fala para o teu irmão assim, o cristianismo verdadeiro tem um preço. E o preço vai ser falado agora. Alguns acham que é dinheiro, né? Irmão, se fosse dinheiro seria tão fácil. Se fosse dinheiro seria tão fácil, porque é só pagar, né? Por isso que tem gente que gosta, né, de igreja que só pede dinheiro, né? Porque é fácil. Mas vamos lá. Nós vamos ver uma coisa que Jesus falou aqui, em Lucas capítulo 14, versículo 33. Amém? Está aí? Acompanhe aqui na tela. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. E agora no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, aqui o Senhor Jesus está estabelecendo o que se passa na mente dele. Então, se alguém chegar para você e falar assim, que cristianismo é você se dar bem, ficar milionário, se alguém fala para você que cristianismo é você não ter mais problema, se alguém fala para você que cristianismo é para você ser curado, só ser curado, se alguém fala para você que cristianismo é para você ser famoso, ser respeitado, e não fala que cristianismo é renúncia de tudo quanto nós somos e tudo quanto nós temos, essa pessoa está te enganando. Eu não sei quanto tempo que eu vou estar aqui nessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou falar isso para a igreja. Se isso vai esvaziar essa comunidade, se isso vai encher essa comunidade, pouco me importa. Aliás, irmãos, o texto aqui começa dizendo o seguinte, Jesus estava cercado de uma grande multidão. Jesus sempre estava cercado de uma grande multidão. Olha o começo do texto, põe lá no começo, querido. Grandes multidões o acompanhavam. Só que Jesus, ele era uma pessoa tão esclarecida,
que ele não se deixava mover pelas multidões. Então, se você acha que a tua célula, minha rede está grande, minha célula está grande, então você tem que ver em que base que ela está grande. Ela está grande por quê? Porque tem um monte de gente que vai lá para comer, está grande porque vem gente lá para trás das menininhas, dos menininhos. Sua célula está grande porque... Por quê? Essa é a pergunta que eu me faço. A CQL está com culto, com bastante gente, mas por quê? O que as pessoas estão querendo? Estão querendo ajuda? Vieram para vender alguma coisa? Esse que é a questão. Numa multidão, queridos, numa multidão sempre tem um monte de gente que tem interesses. Então, algumas pessoas vêm com interesses, querem vender lá Tupperware, né? É da minha época, Tupperware. Existe isso ainda, Tupperware? Que é só com um grupinho que se vendia. Lingerie, né? Perfume. Tem uma época que era o radinho lá, o Nextel. Tem gente que se aproxima da igreja para poder ter ganho político, para conseguir ter influência com um monte de gente. Vira e mexe. Agora vai começar, irmão. Agora vai começar a vir um atrás do outro aqui. E não tem problema. Eu chamo, oro pelas pessoas, falo para Deus expulsar o demônio. Quem sabe o cara entra, né, e vai ser uma bênção. Mas é assim, que é época de eleição, começa a vir um monte de político. Então as pessoas se aproximam de Deus com vários interesses. Alguns vêm para passar um pano. Que a mulher já falou assim, é o seguinte, camarada, se você não for na igreja, eu vou abandonar você. Aí tem cara que fala, eita, agora apertou o negócio. Aí o cara vai, né? Não tem problema, irmãos, a questão não é como você vem. Amém? A questão não é como você vem, a questão é como você fica. Entendeu? A questão não é a motivação que fez você vir, a questão é a motivação que estava fazendo você permanecer aqui. Alguns são inimigos mesmo, alguns são infiltrados, vêm para zoar o barraco mesmo, vêm para como lobo, vêm para atrapalhar, alguns que ficam jogando um contra o outro, que ficam queimando o filme de um, queimando o filme de outro, falando uma coisa, falando outra coisa, fazendo isso, jogando um contra o outro, porque são pessoas usadas por Satanás. Muitos conscientes querem fazer o mal mesmo e outros que não. Eu fiquei sabendo que lá na região de Suzano, lá para aquele lado lá, Suzano, Ferraz Vasconcelos, teve uma mulher lá que ela ia igreja por igreja, quando ela ia nos cultos, quando chegava no meio do culto, ela manifestava demônio. E aí o pastor, os líderes iam lá expulsar, só que era um demônio já treinado para esse tipo de esquema, de não sair. Não saio. E aí que o demônio falava assim, você não tem poder, você não tem santidade para queimar o filme do pastor. Aí ela saía desse, ia para outro, até que um dia ela chegou numa igreja que vive em santidade, uma igreja que cumpre a grande comissão, uma igreja que tem o ungido do Senhor. E nessa igreja ela foi liberta. E no meio do culto, o demônio foi obrigado, o pastor falou assim, fala o que você veio fazer aqui, eu vim acabar com essa igreja. E o que eu falei assim, o líder dela mandou ela vir aqui. Ela era de um terreiro. O que estava acontecendo? Esse terreiro, depois começou a abrir um monte de igreja, começou a esvaziar. Só que esses caras não sabiam qual era a igreja. E aí eles foram testando uma por uma. Aí chegaram e descobriram a igreja que estava esvaziando. E aí o demônio teve que falar na frente de todo mundo lá, eu vim aqui porque o fulano lá me mandou para fazer, e eu fui não só aqui, eu fui e nessa, em tal e tal e tal igreja. Aí, o conselho de pastores daquela região já mandou um recado para todo mundo, falou, tem uma pessoa, se chegar uma pessoa endemoniada aí, pega ela, leva para outro lugar e continua o culto, nada de ficar parando nada, inclusive aqui não tem essa, ficou endemoniado, é tirado, vai expulsar lá, em outro lugar. Porque a prioridade é louvar ao Senhor, a prioridade é adorar o nome dEle. Aqui demônio não dá showzinho, não. Aqui ele é proibido de falar, proibido de agir. Aqui nas células. Então uma grande multidão seguia ele, estava indo para Jerusalém. E muitas pessoas provavelmente estavam seguindo Jesus, estavam junto com ele, porque
estava se ventilando que talvez ele fosse o rei de Israel, porque vai, rei de Israel, rei. Bom, se ele é rei, a gente estando junto com ele, vão ser os caras que ele vai chamar para fazer as primeiras coisas, né? Está junto com ele. Então, muita gente seguia Jesus, porque ele estava indo para Jerusalém. Vamos estar junto com ele, né, quando ele sentar no trono. Mas nada disso. Esse texto, ele faz uma pergunta. A quem você ama mais? Fala para o teu irmão assim, a quem você ama mais? Porque nessa época, irmão, ser discípulo de Jesus representava você ser expulso da sua família. Representava você ser deserdado. Uma pessoa que se tornasse cristã, começasse a seguir Jesus, ela se tornava uma pessoa não querida. Em sociedades agrícolas, presta atenção no que eu vou falar, em sociedades agrícolas é muito importante, é essencial a cooperação dos tios que emprestam a ferramenta, que emprestam hoje em dia o trator. E quando uma pessoa era deserdada, simplesmente o destino dela, financeiro, ia ser terrível, porque ela não ia ter ajuda dos parentes. Ela ia ser deserdada, ou seja, quando o pai morresse, ela não receberia herança, porque ela estaria abandonando a religião da família. Eu sei que no Brasil, até pouco tempo, isso acontecia isso. Hoje, acontece isso em países árabes, em que uma pessoa, um pai, ele tem o direito, ele pode chegar a matar o seu próprio filho, caso ele se converta ao cristianismo. A gente ouve relatos de missionários que se o governo... Pode chegar alguém e matar e falar assim, ele era cristão e ele estava pregando. Em alguns lugares, você pode ser cristão, adorar Jesus, tranquilo, mas você não pode falar, você não pode levar uma pessoa para o cristianismo. Porque se você fizer isso, você for denunciado, você recebe pena de morte. Mas no nosso meio, é meio difícil entender isso, porque a gente tem liberdade. Mas nessa época de Jesus, irmãos, se tornar cristão representava banimento, expulsão, ser deserdado, ser expulso da sinagoga, não ter a consideração dos religiosos, não poder mais pedir orações, não poder levar orações ou levar sacrifícios no templo, e também ser desprezado pela sociedade como um todo. Então você vai ver lá pessoas que seguiam Jesus de longe, que visitavam Jesus de madrugada, como Nicodemos, que esperava escurecer para ir lá, reconhecia que Jesus era alguma coisa especial, depois eles passaram a reconhecer que Jesus era o Messias, e iam lá para perguntar para Jesus coisas sobre salvação, o que eu preciso ter para ser salvo? E Jesus respondia, nascer de novo, ou seja, renunciar a isso que você é, tudo que você é. Nova noção. Jesus falava esse tipo de coisa. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Aí a gente vê os camaradas, os comentaristas bíblicos inventando, cada um tem eu já vi umas 10 versões do que é esse tal de fundo da agulha. Era uma portinha, era não sei o que lá. Irmãos, Jesus estava dizendo que é impossível um rico entrar no reino do céu. Pastor, mas como assim? Deus é contra a riqueza? Não, irmãos. O único rico que o cristão reconhece no universo é Deus. E quando uma pessoa aceita Jesus, naquele momento, ela passa a não saber que ela não é mais nada, que ela não tem mais nada. Tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ela passa a submeter tudo que ele é e tudo que ele tem nas mãos do Senhor. E é disso que Jesus fala na maior parte das suas pregações. Jesus não prega aqui bem-estar, Jesus não prega Ferrari, nem helicóptero, nem iate, ele prega renúncia, ele prega negar-se a si mesmo. Então o que ele diz aqui? Vamos lá no texto, volta no texto lá, versículo 1. Versículo 1 não, versículo 25, né? Vamos lá, próximo, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, esse aborrecer não é encher as paciências, viu, irmão? Apesar que, dependendo do seu posicionamento, e do posicionamento desses daí que ele relaciona,
talvez você vai acabar perturbando. Porque um filho que decide servir a Deus lá no islamismo, ele perturba a família toda, ele mexe com a família toda, porque todo mundo agora vai falar mal dele. Imagina um pai tendo que matar o seu próprio filho para poder, ou tendo que levar seu filho para a justiça, denunciá-lo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Vai ter momento que você vai ter que aborrecer, você vai ter que romper. Ele está dizendo assim, quem não amar mais a Jesus, não pode ser meu discípulo. Aborrecer o pai quer dizer romper com todas as maldições da tua família. Se a tua família é uma família de gente cachaceira, eu sei que não tem ninguém aqui que é cachaceiro, mas tudo bem, se por acaso acontecesse, família cachaceira, tios cachaceiros, quem tem, não precisa levantar a mão. Então, ele está dizendo assim, você tem que romper com as tradições, com os costumes, com as maldições que a sua família tem. Complexo de inferioridade, racismo, complexo de superioridade, avareza, e tudo que cada família tem um problema, violência, tem família que é ignorante. Quem é de família ignorante? Pode levantar a mão. Família que o pessoal não responde direito às coisas. Não pode falar, tá. Você não sabe que eu te amo, caramba! Até para falar que ama, tem que ser na ignorância, né? É os costumes da família. Então ele está dizendo assim, fala para o teu irmão assim, se você não romper com as maldições da tua família, você não pode ser discípulo de Jesus. Irmão, deixa eu só falar uma coisa, que eu já falei há um tempo atrás, quando estava falando sobre esse texto, que é uma coisa importante. O Senhor está dizendo aqui para nós renunciarmos ou aborrecermos. E Ele não está dizendo aqui para você romper com a tua família no sentido de você não conversar mais com ninguém, ser um chato. Presta atenção no que eu estou falando. Para com a internet. Você está na internet, sai da internet, meu irmão. Ô Jesus, sério? Ele está dizendo o seguinte: quem considera Jesus menos, ou quem ama menos Jesus do que qualquer outra coisa, não pode ser discípulo. E o pior é, e o que vai acontecer, e isso vai se concretizar como? Os relacionamentos vão ser zoados. Então nós vamos fazer assim. Vem aqui Diogo e Paula. Aqui fica de frente um para o outro. Frente um para o outro. Vai aqui mais para o meio, né? Para todo mundo enxergar direito. Então está aqui. Aqui ele está dizendo, melhor vir o pastor Paulo. Vem, pastor Paulo. Melhor. Não, você continua aqui. Você fica de lado aqui. Fica de frente para ela aqui. É que aqui, ó. Esse aqui é teu pai. Jesus fala para você amar o teu pai. Mas nesse caso ele está falando para você aborrecer ele. Mas Jesus não está falando para você aborrecer ele. Ele está dizendo o seguinte, que apesar do seu pai ser uma pessoa importante, você tem que amá-lo, você jamais pode amá-lo acima de Jesus. Por quê? Porque os nossos relacionamentos diretos, eles são sem a interferência de Jesus, eles são relacionamentos doentios. Por isso nós vemos direto na Bíblia, o apóstolo Paulo aconselhando para os filhos não irritarem, os pais não irritarem seus filhos, para os filhos respeitarem seus pais. Por que ele fica dando essa orientação o tempo todo? Porque as pessoas não fazem isso, os pais irritam os filhos respeitam os pais, e há um relacionamento de briga, esquisito, aquele clima estranho.
Então ele fala o seguinte, ele diz o seguinte: o que é aborrecer? O que é amar menos? Então, Deus está falando para hoje você amar menos o seu pai. Mas não é amar menos ele. Você, supomos que ele não é o seu marido, ele é, aproveitar a barba, que ele é Jesus. Então Jesus vai estar no meio. Aqui. E agora é o seguinte, vai aproveitar agora, tirar a casquinha. Tirar a casquinha de Jesus aqui. Olha isso. O que ele está dizendo é o seguinte: para você amar primeiro Jesus. E Jesus, ele vai tornar o teu relacionamento, pega a mão dela e coloca a mão dela na mão do Pai. É isso daí. Vocês estão entendendo, querido? Ele está dizendo o seguinte, que o Pai é importante, mas Jesus é mais importante do que o Pai. Porque na hora que Jesus fala assim, ó, o seu pai está viajando na maionese. Se ela não tiver se ela amar mais o pai do que Jesus, o que vai acontecer? Tem pai que fala para o filho sair da igreja, não é? Pai e mãe? Fala para sair da igreja, fala para abandonar Jesus. Teve uma esposa, falando agora de esposa, né? Depois ele fala de esposa. Teve uma esposa que chegou para um camarada fiel a Deus, como Jó, e falou assim: abandona teu Deus e morre. Olha os conselhos que as pessoas... Agora, a vantagem de Jó é que Deus estava acima da esposa. Não fala que ele não amava a esposa, fala que ele amava a esposa. Mas Deus estava acima da esposa. Ele falou: você está doida? Então, é para isso que serve Jesus. Para tornar os nossos relacionamentos saudáveis. Então, é nesse sentido. Quem não renunciar pai e mãe, nesse sentido, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Obrigado, pode sentar. Sempre coloca você entre a sua família, entre você e a sua família, coloca Jesus. Ele tem a preeminência, ele tem a autoridade. É primeiro Jesus, segundo Jesus, terceiro Jesus, é Jesus. A pessoa fala assim, não, primeiro família, depois Deus. Não, irmãos, primeiro Deus, depois família. Não, é primeiro Deus, segundo Deus, quarto Deus, quinto Deus, tudo Deus. Porque Deus, ele faz você ter um sentimento correto pela tua esposa, pelos seus filhos. Sem Deus, esses relacionamentos, apesar de serem fortes, são relacionamentos doentios. A ponto, irmão, de pessoas, de pais, avós, serem tão endemoniados que alguns chegam até a abusar dos seus próprios filhos, em estado alterado de consciência, ou mesmo normal. Porque um pai, irmão, que abandona os filhos, puxa o carro e nunca mais volta. Que tipo de relacionamento é esse? Se esse pai tivesse um relacionamento com Jesus no meio, você acha que ele abandonaria um filho? Ah, pastor, meu pai fez isso, então perdoa ele. Como que eu faço para perdoar aquele desgranhento? Então, coloca Jesus no meio. Coloca Jesus no meio, porque agora você vai começar a olhar para o teu pai com amor, porque Deus é amor. Jesus é amor. Pessoas que não colocam Jesus, irmãos. Aí ele continua. Quem não aborrecer pai, não aborrecer mãe. Quem que é a mãe? Mãe é aquela figura que tem seus filhos. E uma pessoa que tem a mãe, sua mãe como principal. Uma pessoa que tem a mãe como centro da vida dela. É uma pessoa que é um filho da mãe. O que é um filho da mãe? Filho da mãe é aquela pessoa que você fala assim, filho da mãe. Manhoso. A palavra diz manhoso, né? Manhoso. Mãe, aquelas mulheronas já de 16 anos já. Mãe, cadê meu não sei o que lá? Cadê a minha blusa verde? Baita cavalona, não lava suas próprias roupas, não lava suas próprias roupas íntimas. Aqueles meninos, mãe, esse bife está meio cru. Aquelas cuecas que parece largada de pista
Fórmula 1, sabe? E vem lá, e são bravos, vem intimando, que não sei o que lá, que você não sei o que lá, que você o que, meu? É senhora. Agora o que acontece, irmão? O que acontece? Jesus aqui está falando para você romper com a nossa tendência de ficar lá, de ser manhoso, de ser gente que não resolve as coisas, gente que está com não sei quantos anos nas costas, ainda precisa dos outros ficar pegando no pé. Ele está dizendo assim, você precisa romper com esse sentimento de filho da mãe que você tem. Ele está dizendo assim, põe um homem nesse corpo, põe uma mulher nesse corpo. Ele está dizendo assim, seja verdadeiro, seja homem. Resolva os seus problemas, resolva os seus B.O. Você precisa parar de fumar, sua mãe não vai parar de fumar por você. Você vai ficar esperando o líder ficar o tempo todo pegando no seu pé. Parar de se drogar, meu irmão, a gente dá uma ajuda, chama lá, fala, tá isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quem decide é você. Olha. Quem não romper, quem não aborrecer o pai e a mãe. A gente sempre fala, né? Que a gente anda com fio, com cordão umbilical na mão. Ninguém me quer. É aqueles caras assim que o líder chama para ir num lugar, o líder chama um discípulo para ir comer, o outro já fica com ciúme. O líder aconselha o líder visita a cela de um outro, já fica, já avisou a tua cela, já não visitou a minha. É o espírito de filho da mãe. E fica lá com o cordão umbilical. Querendo conectar em alguém. Aí alguém vem, começa a evangelizar, começa a cuidar, o cara vai lá e pluga no líder. É líder para cá, líder para lá. Mas na primeira hora que o líder fala, ô filho, me ajuda aí, ajuda eu aí. Tem uns caras novos chegando. Aí ele tirou, né? Me abandonou, não passou por mim, nem falou oi. Tem gente que é plugado em líder, tem gente que é plugado em discípulo também. Que torna a vida do discípulo um inferno. É carência, tudo carência, porque ele também fala aqui também de filho. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, mulher. Aqui está dizendo mulher, marido, esposo e esposa. Eu já vi muita gente. Esse dia eu estava conversando com o pastor Paulo, quanta gente a gente viu que um tira o outro da igreja. A esposa tira o cara da igreja, ou o cara tira a esposa da igreja. Tem camarada que começa a ver que está perdendo, que na verdade o que está nele está perdendo, né? Porque a pessoa que tem uma esposa cristã, ele ganhou uma esposa, uma baita esposa. E aí o que ele faz? Ele começa a fazer de tudo para ela sair da igreja. E aí alguns percebem que não está conseguindo tirar da igreja, o que ele faz? Ele vai para a igreja. Se infiltra, fica lá junto e vai minando. Tem mulher que faz isso também, vai minando. Hoje não vou, hoje não quero, hoje não sei o que lá. Não precisa também ser desse jeito. E vai tirando. Não sabe que esse cara que está do teu lado é uma tranqueira sem Jesus. Você está louca. Essa menina que está com você é uma tranqueira sem Jesus. O ser humano sem Jesus, meu Deus do céu. Meu pai falava assim, isso é uma falta de ignorância. Era ignorância não, falta de ignorância. Então assim, a mulher é mais importante que Jesus. O marido é mais importante que Jesus. A mulher falou, o cara vai. Qual é o propósito para Deus na sua vida? O que Deus está falando? Foi Deus que mandou você tomar essa decisão? Não. Foi minha esposa, foi meu marido. Então, colocou alguém acima de Jesus, você é um idólatra. Colocou a esposa acima de Jesus, você é um idólatra. Colocou o marido acima de Jesus. Mas é a família, nós estamos aqui no mês da família. Irmãos, eu estou advogando pela família agora, nesse momento. Que quando eu estou dizendo, coloca Jesus entre você e tua esposa, eu estou dizendo para você aprender o que é ser um marido com Jesus.
Estou dizendo para você o que é ser uma esposa, porque você vai aprender também com Jesus. Porque Ele é nosso Deus, é sábio, Ele revela. Quem não aborrecer filho? Tem filho, meu irmão, que dá na cara. Quem já viu isso? O filho que dá na cara da mãe e do pai. Tá. Aí o pai fala assim... É que ele está com sono. Aqui o sono no meio da orelha. Que sono? Não está com sono, ele está sendo mal educado, ele está sendo mal criado por você, e você vai ter que dar conta dos teus filhos. E sabe onde está o problema? Você não está colocando Jesus no meio, porque se você coloca Jesus no meio, como principal, antes dos seus filhos, Ele vai te ensinar como cuidar do seu filho, Ele vai te ensinar a cuidar tão bem, que seus filhos vão crescer estáveis, se sentindo amados, porque você não sabe amar seu filho como convém, mas Jesus sabe amar teu filho como convém. E Ele vai te ensinar como amar os seus filhos. Eles vão ter um amor correto, um amor não doentio. Porque tem mãe, por isso que tem umas mães doidas, que o menino quando chega na idade de casar, lá com seus 20 e poucos anos, aparece uma menina lá, legalzinha, tal, uma serva de Deus, aí a mãe já fala assim, essas lambisgóias aí, aquele lá. Porque na cabeça dela, o centro da vida dela é o filho. Então Jesus está ensinando, irmãos, não é dinheiro. Porque esses camaradas do coach, eles falam assim, não, nós estamos lutando pela família, não, mas eles colocam o bem-estar financeiro como sendo esse intermediário entre você e seu pai, você e seus filhos, você e sua esposa. Com Jesus, irmãos, dá para suportar, dá para avançar. É gostoso ser amado por alguém que tem Jesus, irmão do céu. Vira e mexe, eu e a pastora, a gente conversa sobre isso. Amor, ela fala assim para mim, amor, se você não gostasse de Jesus, ia ser embaçado, hein? Ia ser ruim eu gostar de querer ficar com você, hein? Assim eu não ficava, não. Como assim alguém que não gosta de Jesus? Você dormir com um inimigo, alguém que é inimigo, que está o tempo todo te puxando para baixo, o tempo todo fazendo você sair da presença. Como alguém suporta uma coisa dessa? Então, irmão, é pessoas que amam mais. Filho, mais a esposa, mais os irmãos, a família. Não, a família. Tem uns camaradas, não, a família. Chama para ir não sei na onde. Chama para ir para o boteco. Chama para ir para o prostíbulo. Chama para ir não sei na onde. E para agradar os amigos, ele vai. Outros são presos aos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, olha que doideira. É o Deus dessa pessoa. São Deus, os irmãos é o Deus, porque Deus a gente sabe, fala único, né? Porque na hora que por que você está falando isso, pastor, aqui os irmãos é Deus? Por quê? Porque quando muitas vezes o irmão pisa na bola com você, você pensa em sair da igreja. Se você olhasse para o teu irmão e tivesse Jesus no meio, Jesus sai da igreja, irmão? Jesus puxa o carro? Jesus abandona? Não. Então por que você está querendo abandonar? Porque tem um camarada lá que está te fazendo mal. Então você quer sair da igreja para você ficar bem. Então você está errado. Você está colocando o irmão na frente de Jesus. Então você tem que aborrecer teu irmão. Ah, mas se ele não sei o que lá, então é Jesus primeiro. Você vai ter que olhar para ele como Jesus. Jesus vai vir primeiro. Aborrecer aqui quer dizer amar menos. Fala para o teu irmão assim, aborrecer quer dizer amar menos. Irmãos e irmãs, e aí ele fecha com a pancada, e a própria vida. Você não aborrecer pai, mãe, irmãos, esposa, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque a gente fala assim, não, então Jesus aqui está contra a família. Não, ele não está contra a família, ele está super a favor da família. Ele está querendo se colocar no meio da família para poder ajudar a família. Mas aqui a gente vê que não é só a família. A gente tem um outro camarada que é terrível também. Se você não colocar Jesus no meio, que é você mesmo. O que é essa própria vida? Envolve tudo isso. Aqui, a minha noção do que é prosperidade. A minha noção do que é ter sucesso. Qual é a tua noção do que é ter sucesso, meu amado? Você acha que ter sucesso é estar sentado numa mesa com cheio de cerveja? Isso é sucesso para você ouvindo música brega?
Isso é sucesso para você? Entrar num banco, pegar um monte de dinheiro e sair gastando? Isso é sucesso para você? E a gente assiste os filmes, né? Fica torcendo pelo ladrão. Ou ter um carrão e sair correndo, desrespeitando tudo quanto é lei de trânsito? Isso é sucesso? Sucesso é ter um monte de mulher. Não, eu tenho minha esposa, mas tenho essa aqui, aquela lá, porque eu sou homem. Para cada um tem uma noção de sucesso. Ele está dizendo assim, abandone a tua própria vida, renuncia a tua própria vida, aborrece a tua própria vida. Eu sempre falo para o pessoal que está envolvido com droga, eu falo assim, você quer se livrar da droga? Fala não para você. Fala não. Aprende a falar não para você mesmo. A nossa vontade, irmãos, é de sentar a mão quando alguém desacata. A nossa vontade é de ir lá e fechar de novo o carro que fechou a gente. A nossa vontade é brigar, é chutar o balde. A nossa vontade é maligna, perversa. É trair, é falar mal. Então, quando ele diz assim, aborrece a tua própria vida, isso é ser meu discípulo. Pastor, tudo bem, eu achei mó da hora o que o senhor falou aí, é até bíblico, mas não tem vantagem nenhuma? Não tem nenhuma vantagem? Fala para assim, lógico que tem. Ou você acha que eu estou pregando isso daí para você só se lascar? Não, irmãos. O cristianismo, ele é, sim, abençoador. Mas é naquilo que ele determina que é bênção. E aí tem um outro texto que diz assim, que está em Marcos 10, 29, o próprio Jesus dizendo. Marcos 10, 29 a 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ele está dizendo o seguinte, que se você renunciar, mãe, pai, irmãos, filhos, e a você mesmo, Deus vai te dar mães, vai te dar pais. O próprio Jesus. E é engraçado que isso dá a impressão mesmo que ele era meio papá virado com a família, né? Mas não era mesmo. Alguém chegava e falou assim, Senhor Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele falou assim, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Do que aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, mãe e pai, a nossa família, são todos aqueles, nossa verdadeira família, são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai. E ele está dizendo assim que quem renunciar a tudo, vai ganhar tudo. Você sabe por que você não ganha a tua mãe e teu pai ainda? Porque ainda você não renunciou a ela, a ele. Sabe por que você não ganhou teus irmãos ainda? Porque ainda você não renunciou a ele. Que de vez em quando eu chego lá no meu irmão, que ainda não está nos caminhos do Senhor, eu chego lá e fico meio assim, eu não quero chatear, eu não quero aborrecer, eu não quero falar umas verdades que ele precisa. Porque tantas vezes eu falei, ele reagiu mal, eu não quero confusão. E muitas vezes você tem que falar a verdade. Muitas vezes não, sempre, para os seus irmãos, aquele que vocês amam. Fala a verdade. Ah, pastor, ele não me ouve, fala de novo. Não te ouve, fala de novo. Não precisa encher da pancada, dar soco, não. Nem tiro, nem soco, nem ameaçar. É só falar a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade para o seu marido. Fala a verdade para a tua esposa. Fala a verdade para os seus filhos. Fala a verdade para você mesmo. Você mesma. Aborrece. E aí você vai ganhar. Irmãos, hoje, eu vou fazer um teste agora. Se eu precisar, irmãos, fazer uma reforma na minha casa,
Tem algum irmão que pode receber eu e minha família em casa por um tempo? Firmeza, Diego? Posso ir na tua casa? Tem um mano lá, agora eu vou... Fica juntinho lá. Você está entendendo, querido, o que eu estou falando? Antes só tinha uma mãe e um pai. O apóstolo Paulo fala para Timóteo assim, falando sobre santidade, né, como a gente tem que ver as pessoas. Fala assim, Timóteo, tem uma vida santa. Você olhe para as irmãs da mesma idade que você como as tuas irmãs. Olhe para aquelas que são mais velhas que você como a sua mãe. Olha para as mais novas como as suas filhas. Dá para entender? Que na casa do Senhor, o povo de Deus no mundo todo, nós agora ganhamos milhões de filhos, milhões de mães, milhões de irmãos, milhões de pais. Nunca vi um justo desamparado. É isso que ele está dizendo. O salmista está dizendo, nunca vi um justo desamparado, nem emocionalmente, nem financeiramente. Então, irmãos, essa é a lógica. Olha a lógica. Estou concluindo. O último texto de João 12, 25. Quem ama a sua vida... Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já? Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida, nesse mundo preservá-la para a vida eterna. Estranho, não é? Como assim odiar minha vida? Ele está falando aí, irmãos, desse tempo, desse século, dessa vaidade, daquilo que você julga importante, daquilo que a mídia fala que é importante, aquilo que seus amigos falam que é importante. Está dizendo para você odiar, para você aborrecer, para você não gostar. Irmãos, eu tenho nojo de música brega. Irmãos, eu tenho nojo. Tenho nojo de coisas que tiram a pessoa do normal, que deixa a pessoa uma avenida para demônios. Eu tenho nojo da mentira. Tenho nojo do adultério, da fornicação. Tenho nojo da maledicência. E toda vez que eu caio em algumas dessas, porque todo mundo pensa em alguma coisa dessa, eu fico enojado e vem um sentimento de não querer nunca mais fazer. Isso é fruto de uma nova natureza. O que o Senhor quer é que nós renunciemos. Esse é o evangelho correto. Evangelho que prega que você vai se dar bem aqui, irmãos, ele não é correto. Se você tiver que se dar bem em alguma área, irmãos, que seja Deus, e você trabalhando de forma honesta, você fazendo o correto. Mas não misture riquezas, fama, bem-estar social, ou até bem-estar emocional, de relacionamento. Não confunda isso com dinheiro, com poder, ou com a capacidade que alguns, ou com aquilo que alguns vendem, dizendo que podem resolver. Problema espiritual do ser humano, somente Deus. Somente Deus. Eu cansei, irmãos, de ter que visitar, irmãos, psicólogos, psiquiatras. Tinha uma psiquiatra, só contando tinha uma psiquiatra, irmãos, que vira e mexe. Ela mandava me chamar. Ela morava junto, ela morava na própria clínica. Só que ela não falava para ninguém, né? Porque a clínica vivia cheia de louco. E tinha vezes que ela estava tão mal que ela não conseguia sair do quarto. E aquele monte de louco lá esperando, como chama? A receita da tarja preta. Parecia uma biqueira aquilo lá. Só que era biqueira chique. Cara, aquele monte de doido lá esperando para a médica. E aí recebi um telefonema, falou assim, vem aqui, que ela está passando mal. E ela falou que só vocês podem resolver. E aí chegava eu e a pastora lá, ia lá no quarto escuro dela. E orava, expulsava o demônio. Que nem Davi ia falar com Saul. Ela ficava bem, ela podia descer para poder... de tão mal. Chegou e vim no encontro.
mas não permaneceu, não queria aborrecer a sua carreira, não queria aborrecer os seus pecados, não queria aborrecer o seu estilo de vida. Irmãos, eu não estou querendo te exortar, te deixar chateado, estou dizendo assim, esse é o caminho do verdadeiro cristianismo. Então nunca mais caia. E se você vê que alguém está caindo nessa armadilha, avise dessas coisas que você ouviu e que você anotou. E se tem alguém aqui que queira agradecer a Deus, porque o Senhor mostrou para você o que é essa noção. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia o mundo, preservá-la-á. Essa é a lógica de Deus. Qual é a lógica de Deus? Os últimos serão? Se alguém... O que você tem que fazer com os seus inimigos? Amar os seus inimigos. Essa é a lógica de Deus. A lógica do mundo é destrói. Na lógica do mundo é mate. Na lógica do mundo é dê o troco. Na lógica de Deus é você renuncie. Na lógica é se humilhe. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Então, quem quiser agradecer,